Muito bem, iniciando hoje, dia 29 de novembro, né, de 2022. Estou aqui no meu home office, ok? Dando partida aqui em mais um dos nossos programas, Just in Time. E eu com isso. Tudo a ver, né, meu caro? Com a pandemia, tudo a ver. Então vamos entender o que é um Just in Time. Deixa eu dar uma ajeitadinha no som aqui. Esse é um programa, um processo de produção que foi desenvolvido na década de 50 pelo Toyota, pós-guerra, né? Quando ele começou a construir carros. E ele foi realmente difundido e implantado na início da década de 70. Então virou até o toyotismo, né? Era o Just in Time. O que significa o Just in Time? É você terminar, findar, acabar com estoque. Você tem um estoque máximo aí, emergencial, de 2 dias. Então você consegue, com esse sistema, trazer velocidade, uma complexidade maior na linha de produção, alterações com velocidade, né? Então é um conjunto de coisas que acontecem que você acaba tendo um custo muito menor de produção e uma agilidade muito maior na produção. Por exemplo, vários modelos sendo construídos em sequência, vários opcionais e cores diferentes nesses modelos. Era uma coisa impensada antes disso, né? Então você ia produzir, ia colocar na linha de produção, sei lá, na década de 70, sei lá, um corcel. Então você punha lá o corcel básico, então você punha lá, saía, entrava numa ponta, saía na outra, X cores, né? Depois vinha 100 de marrom, 100 de amarelo, 100 de vermelho, sei lá, e assim ia, com mesmos opcionais. Aí você tinha que mudar isso novamente, e assim sucessivamente. Com esse sistema novo, não. Você podia ir montando vários modelos, inclusive, você podia pôr um Corcel, um Maverick, um Landau, né? Você podia colocá-los todos eles desta maneira e posteriormente você ia colocando as cores também diferentes, os opcionais diferentes, rodas, aros, pneus, tudo diferente. Então, esse sistema foi um sistema que todo mundo adotou exatamente pela capacidade de produção muito rápida, muito barata, né, muito limpa e muito flexível e com gerenciamento muito simples. Lógico que depois disso também a informática ajudou isso a acontecer, né? Há uma velocidade de controle então muito maior e nasceram os clusters, né? A gente tem aí um exemplo aqui no Rio Grande do Sul, a fábrica da Chevrolet aqui em Gravataí, que está completando acho que 20 anos agora, em torno de 20 anos agora, que tem 18 indústrias em volta dela, certo? Então, ela é uma linha de produção simples, vamos dizer assim. Ela monta a carroceria, depois da carroceria pronta, montada, os motores vêm de São Paulo com caminhões, né? Os caminhões trazem esse motor para ele colocar na linha de produção. Conforme a necessidade, esses motores saem de lá, já saem para encaixar na linha de produção. E ali as indústrias locais entregam prontos bancos, painéis, rodas montadas, né? E elas saem da linha de produção dessas indústrias em carrinhos direto para a linha de produção da Chevrolet. Não tem estoque nessas indústrias, né? As indústrias não têm estoque, nem as que estão em volta da indústria mãe, nem as que são as suas afiliadas, né? Conforme eles vão montando ali, isso já vai casando. Então, conforme esse carrinho chega na linha de produção, ele vai já entrando certinho ali, né? Então não tem aquela espera, não tem aqueles estoques gigantescos, não tem confusão de estoques, é tudo casado com a informática, então fica tudo muito mais simples. Bom, posteriormente a isso, né, na década de 90, o que a gente precisou fazer?
Na década de 90 a gente precisou, deixa eu ajeitar isso aqui, tá meio, parece meio então vamos pôr certinho aí, agora ficou, né, parecendo um Mormon. Deixa eu abrir isso aqui. Bom, mas daí o que aconteceu na década de 90? Isso precisou partir para o transporte marítimo, isso precisou partir para o transporte ferroviário, isso precisou partir para o transporte aéreo. Todas essas áreas precisaram também se adaptar a esse sistema. E eu com isso, chego lá, tá certo? Então, os fornecedores precisaram se engajar, né, ser treinados, né, isso tudo um treinamento, né, uma gestão de frota que tinha que ser algo assim exemplar. Porque você imagina um navio, né, sair lá da Ásia para chegar no Brasil, nos Estados Unidos, na Austrália. Esse just in time, né, esse tempo certinho para chegar lá, para não criar problemas, tinha que ser muito bem casado, né? Então aí você vê aquele navio, né, que o Evernorte, que parou lá no canal de Suez, trouxe um prejuízo de 9,6 bilhões para essa indústria. É um negócio assim impressionante, né? E porque os produtos ficaram parados, não podiam mandar, não podiam ir para lugar nenhum, e isso aí dificultou bastante, quebrando esse processo. Mas, né, quem quebrou mesmo, quem destruiu esse processo e trouxe aí essa volatilidade para os preços das commodities, tá chegando a gente, foi a pandemia, tá certo? Porque a pandemia fez indústrias, transportes e processos serem estancados. No processo just in time existe como é que eles chamam? Just in case, tá? Que é um estoque para 2 dias. Né? Em casos, por exemplo, sai um caminhão com motor lá de São Paulo para Gravataí, aqui no Rio Grande do Sul, e esse caminhão sofre algum problema no caminho, ou uma estrada interrompida, uma barreira que caiu, o próprio caminhão sofreu algum problema, né? Aí o que a gente tem? A gente tem... Ih, rapaz, acho que eu vou espirrar. Tá um vento aqui, uma coisa medonha. Aí você tem o quê? Você tem que ter um tempo para um outro caminhão poder substituir esse com outra mercadoria, porque aquela mercadoria se perdeu, aquele caminhão acidentou, Deus me livre, mas aconteceu alguma coisa, que aquilo ali foi perdido. Então tem que ter um tempo para que um outro caminhão saia de lá repondo essa mercadoria, né? Para não criar um dente, você tem então um just in case, ou seja, 2 dias. E casos mais graves, eles têm então a paralisação por 60 dias. Mas nessa pandemia a gente viu aqui a fábrica de Gravataí parada por 90 dias, né? 90 dias e retomando alguma coisa. Então a situação que foi criada, toda essa, né, quebrou todo esse sistema. Então você veja bem que o Just in Time criou o cluster, criou o Milk Run. O Milk Run é exatamente esse sistema, né, de pegar uma linha, como é que é, um circuito entre fábrica e fornecedor, né, não posso falar bobagem, um circuito entre fábrica e fornecedor em que vai levando e trazendo mercadorias, né, para que as coisas possam funcionar direitinho. E trouxe também o Kanban, que são informações visuais na linha de produção. Então, o operário que está ali lê aquilo, ou aquelas canetas, aquelas leituras óticas, leem também ali, enfim, com todas as informações que você sabe qual é o processo que está sendo alterado para cada veículo. Estou usando aqui veículos, né? Isso foi difundido aí em todas as indústrias, né? Porque você criou todo um processo para esse funcionamento. Aí você tem uma pandemia que quebra esse processo, quebra o sistema logístico, quebra linhas de produção, e aí você traz uma instabilidade medonha em todo o processo, tendo ofertas de alguns produtos e faltas de outro. De repente você tem
preços que disparam e preços que despencam. A gente viu isso acontecer com o minério de ferro. O minério de ferro, de repente, disparou de preço porque a China se preparou de uma maneira melhor, mais obediente, talvez, ao processo de lockdown, e ela retomou com muito mais velocidade, e aí ela teve aí uma construção civil mais forte, ela teve um consumo de aço maior, o minério de ferro subiu e de repente deu uma estagnada lá e só ela estava consumindo e o mercado despencou, tá certo? A gente viu isso com os preços do milho, uma variação muito forte nos preços do milho. Com a soja a gente não viu ainda. Este é o perigo, tá certo? Mas porque talvez a soja tenha uma logística mais definida. O navio graneleiro sai dos Estados Unidos, sai da América do Sul, na América do Norte, vai para a China e volta. Vai para a China e volta. Então, talvez isso não tenha sido muito afetado. Porém, a gente pode ter uma oferta muito grande de soja no ano que vem e a gente pode ver, então, essa situação, uma situação um pouquinho mais complicada. Né? A gente teve uma nevasca, né? Olha quanta coisa aconteceu nesses últimos quase 2 anos já, nós estamos em novembro, né? Entre a pandemia e clima, né? A gente teve uma nevasca no Texas, né? O Texas até agora ainda não conseguiu retomar 100% das indústrias que tiveram que parar lá. Né? O Texas teve congelamento de linhas de transmissão. Né? A gente sabe que dentro do fio tem os elétrons ali, que é prótons, que batem, ele bate numa ponta e sai na outra, né? Por isso que as coisas funcionam, né? Ele é um cano, né? E quando ele congelou, aquilo parou a produção, pimba, deu pane no sistema. Os gasodutos, liquodutos e etc. dutos congelaram, explodiram. Então teve vários problemas e indústrias pararam, né? Indústrias que têm um processo de produção extremamente complexo, que já estão naquela região exatamente para não ter esse tipo de problema, elas tiveram que parar e tem indústrias que só vão retomar 100%, ou a previsão era que eles só conseguiriam retomar 100% da produção agora no final do ano. Né, indústrias químicas principalmente. Bom, então a gente vê essa situação toda que, apesar de a gente ter um processo, né, de produção just in time, quando você teve um problema muito grave, começou a pôr em xeque esse sistema. E agora, vou ter que voltar a ter estoque? Né? Não sabemos, né? Então, quando a coisa estava começando a tomar um rumo melhor, a gente vem aí com a Ômicron, né? Ômicron. É isso? O novo Covid, deixa eu ver o nome certo dela aqui. Omicron. Eu acho que é isso, né? Que Covid, Covid-19 no mundo. Então, que a gente tem esse Omicron, tá certo? Estava certo. Omicron. Então, a gente tem a Omicron, que já deve ter espalhado aí para todo lugar, porque até descobrir, né? Já muita gente viajou com ela. Já deve ter ido para muitos lugares. A gente tem impressionante, né? A Europa, considerado um continente do primeiro mundo, uma resistência gigantesca para as pessoas se vacinarem, né? E está tendo, então, uma avalanche, né, de casos de ocupações de UTI por pessoas não vacinadas, porque as vacinadas estão bem. Só que, como 65% da população está se negando a se vacinar, e também a população vacinada não quer saber de lockdown nem coisa nenhuma restrição, o negócio está começando a ficar bastante complicado. Mas, então, essa pandemia, né, trouxe esse desequilíbrio no just in time e está trazendo uma volatilidade de preço muito grande. E está afetando nossas commodities de uma maneira muito forte. Né? Então, eu queria trazer essa ideia para vocês, né, de como as coisas evoluíram e por que o mundo está tão sensível. A pessoa fala, globalização. Globalização existe desde que o mundo é mundo. Né? Essa ideia de que globalização é uma ideia dos neoliberais, ou qualquer porcaria que o povo fala, isso é bobagem. Né? O Mediterrâneo já era globalizado, né? Antes de descobrir, alguns milênios antes de descobrir o Brasil. Né? Então já existia globalização no mundo civilizado daquela época. O mundo foi aumentando,
as conexões foram aumentando, a globalização foi aumentando, né? Os caminhos da Índia, né, onde a seda era transportada, aquilo era uma globalização, já você trazia de um lugar para o outro, já existia um intercâmbio enorme, né? Quando o Gengis Khan foi lá e falou assim, ó, vamos parar de assalto aqui, essa linha não tem que ter bandido, mata tudo, né? Ele foi lá, dominou aquilo lá e construiu um império, e esse império fazia essa comercialização, e era a comercialização com o mundo civilizado que existia naquela época, né? Ou comercial que existia naquela época, civilizado para aquela época. Tá certo? Então você tinha a globalização já naquela época. Então essa história que a globalização é coisa de americano, de capitalista, neoliberal, qualquer bobagem dessa, é para quem não conhece história, tá certo? Então a globalização é uma coisa natural no homem. O homem ele tem a natureza de se comunicar, de trocar informações, de trocar coisas e de trocar mercadorias, né? Seja por dinheiro, seja por escambo, ele troca, né? Então, isso é natural, esse negócio de se fechar, vou ficar fechadinho aqui, isso é coisa de burro, tá certo? De gente ignorante, tá? Então, vamos parar por aqui. Então, o que acontece? Com o sistema globalizado, just in time, ou com estoque, tá certo? A gente tem aí, no momento, o just in time é o que comanda todo o processo mundial, por isso que faltou containers, né? Porque os containers foram, não voltaram, né? Navios foram, não voltaram, foram para outras áreas que estão necessitando, você criou um desequilíbrio de produção. Você começou a produzir muito numa determinada área, seja indústria, enfim, e teve demanda para aquilo lá, né? As empresas aéreas começaram com aquele problema, vai quebrar, de repente você parou, mas não quebrou as empresas, não quebrou a empresa aérea, elas tiraram os assentos, tá certo? Tiraram os assentos e colocaram carga lá dentro. Então era carga embaixo, carga em cima. Não podia tirar o assento, eles colocavam cargas nos bancos, né? Passavam um cinto de segurança naquela, lógico que isso dentro da engenharia necessária. E começaram a transportar, a demanda muito grande, as pessoas ficaram em casa, começaram a comprar exatamente por esse sistema eletrônico, tá certo? E existiu a necessidade da entrega aí rápida, e é o que a gente vê. Outro dia eu comprei uma peça para uma cafeteira aqui de casa, que chegou em 24 horas, né? Eu fiquei assim, estarrecido, né? Eu pedi de manhã, no outro dia de manhã estava aqui já, o porteiro, olha, chegou um negócio aqui, e tal. Eu falei, mas que é isso, né? Que velocidade de entrega foi essa? Tá certo? Então, isso também está indo para o e-commerce. Tá? Então, do momento que você teve uma ruptura nesse sistema, exatamente porque setores desse sistema pararam, você desequilibrou o sistema todo, né? Então, você imagina o cluster lá da GM em Gravataí, onde uma fábrica de painéis né, para todo o processo. A fábrica que monta os pneus que vão nos carros. Aro, pneu, né, monta o aro, o pneu, se é um aro de aço, se é de magnésio, se é uma liga, sei lá o que. Ele põe ali o pneu, monta o pneu, põe ar, calibra certinho, vai mandar para a fábrica. Não sai lá na ponta, né, o carro não anda, não tem roda para andar. Então você quebra o processo, né, você quebra o processo e você desestabiliza esse sistema. Porém, o de peças, né, aquece, o sistema de peças aquece, porque quem tem carro não pode trocar de carro e quer consertar o seu carro, ele vai atrás de peça. Então o sistema de peça aquece, dispara o sistema de peça. Então os transportes se viram para a demanda de peças, tá? E aí começa a montar um desequilíbrio total. Então, para reorganizar isso tudo, a gente vai precisar de um certo tempo, né, e que as coisas voltem ao normal, que é o que não está acontecendo. Então, sexta-feira a gente viu as bolsas despencarem, o petróleo caiu 12, 15, 13%, foi uma loucura, está subindo hoje de novo, bolsas caíram, né, o mercado americano estava fechado, então talvez não tenha sido pior, mas o que a gente vê hoje é o mercado de novo se equilibrando, tentando se reequilibrar novamente, tá certo? Bom, e com isso a gente tem então essas dificuldades de entender para que lado que os preços vão. Existe a demanda de milho lá fora, a que preço que existe essa demanda?
existe demanda aqui dentro porque em vez de exportar milho, eu estou exportando carne, né? Proteína animal. E a soja, vai continuar essa demanda? Não vai continuar essa demanda? Essas são as questões. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó, no mercado hoje, né? Milho começou negativo, foi para o positivo, os futuros caíram um pouco mais. Tivemos aí 5.888 contratos negociados, muito bom. No FOH com 2023, então a gente já vê que vai tudo andando, né? O PGI X, né, termina amanhã com a média dos 5 dias, então hoje vai ser o quarto dia de média, assim mesmo ainda está tendo um bom movimento. O Z com 1.190 contratos, é bom, né? Tá bem animado, o boi deu uma reanimada de novo, o F, olha, com 801, e assim vai. Café deu uma caída, né? Até recuperou, teve uma posição pior, né? Teve a mínima aqui de 273, fechou em 278, teve uma máxima de 291. Ele teve bem, mas ele pegou também esse movimento, acabou corrigindo esse movimento de sexta-feira. Ele estava até positivo, depois ele fez uma correção forte lá fora e acabou afetando um pouco menos aqui, mas afetou também. E a soja também foi para o negativo, né? A soja é que eu vejo assim um pouquinho mais delicada em termos de quantidade de oferta de soja que nós estamos tendo, mas vamos ver. Mas o milho está bem firme, né? O milho lá fora está firme. Na casa estava chegando perto dos $6, né? O bushel, porém com a queda de hoje lá deu uma esfriadinha um pouco nos preços, né? Mas assim mesmo, ele está bem positivo. O boi a gente vai ter que prestar atenção no consumo dessa semana, e que é a virada do mês, né? E principalmente o comecinho da semana que vem, para a gente ver se a demanda firme dessa época do ano vai realmente ajudar aqui no mercado interno a sustentar esses preços e quem sabe até subir mais esses preços, né? Tá bem, acho que já falei bastante, né? Fazia tempo que eu não falava por aqui, então acho que é bastante importante. E não esqueçam do like, né? Não esqueçam aqui de olhar a nossa perguntas aí e tudo mais. E também gostaria de trazer para vocês aqui o Portal das Commodities, né? A gente tem aqui o Portal das Commodities, tá certo? A gente temos aqui um Black Friday, né? Tem que aproveitar porque esses preços não são por muito tempo. E a gente tem sempre aqui uma notícia, né? Sempre tem notícia aqui. A gente sempre está falando alguma coisa, sempre tem aí uma coluninha para você ler, bem interessante. Tá? Tem os cursos que você pode explorar e sempre nós temos aqui também as transmissões, né? Sempre tem uma transmissão aqui, seja de grão em grão, das commodities com Ficube, e as minhas eu coloco aqui, então é só vocês acompanharem. Se vocês quiserem se registrar, é um prazer para nós, né? E venha conhecer aqui então o nosso Portal das Commodities, tá bem? Então, vou ficando hoje por aqui, deixo um grande abraço para vocês, uma ótima semana e, se Deus quiser, até amanhã. Tchau, tchau.